Olha, eu vou contar essa história, mas com os nomes trocados e sem mencionar a cidade, porque quero proteger a identidade das pessoas envolvidas. Acredite ou não, isso aconteceu em um boteco. Não tinha nada demais, até aquele sujeito entrar pela porta e tomar uma cachaça. A conversa dele começou normal, mas logo foi ficando esquisita, como se ele soubesse de coisas sobre todo mundo ali. Disse que estava esperando alguém, que era uma visita importante. Quando perguntaram quem era, ele respondeu, sem um pingo de medo ou hesitação: o diabo. Foi aí que o clima mudou. Depois daquela noite, juro pra você, nada mais foi igual naquele lugar. Segue o relato. Era uma noite quente e abafada no boteco de seu Nicanor, o tipo de lugar onde todos se conhecem e nada acontece que já não tenha acontecido antes. As mesas estavam ocupadas por rostos familiares, homens discutindo futebol, outras partidas de sinuca no fundo, e claro, o som de uma velha radiola tocando sertanejo. Tudo parecia seguir o roteiro de sempre, até que a porta do boteco se abriu com um rangido prolongado. Um homem estranho entrou. Alto e magro, vestia um terno preto que parecia fora de lugar na poeira do interior. Seus olhos eram fundos, e seu sorriso, se é que era um sorriso, era apenas um leve arquejar nos lábios, como se ele soubesse algo que ninguém ali sabia. O ar no boteco mudou, as conversas diminuíram e todos os olhares se voltaram para ele. Ele caminhou até o balcão e se sentou em uma das banquetas de madeira que ameaçavam quebrar a qualquer momento. Bateu 2 vezes no balcão com o nó dos dedos e seu Nicanor, sem saber ao certo porquê, pegou uma garrafa de cachaça e serviu uma dose. O estranho tomou um gole, apreciando lentamente como se cada segundo fosse precioso. "O que traz o senhor por essas bandas?" perguntou Nicanor, tentando soar amigável, mas sentindo o peso de algo incômodo naquele visitante. O homem deu de ombros, um gesto lento e preguiçoso. "Estou esperando", respondeu ele, sua voz baixa, mas perfeitamente clara. As poucas pessoas que ainda conversavam se calaram de vez, tentando ouvir a conversa. "Esperando quem?", insistiu Nicanor, incomodado pelo silêncio desconfortável que se instalara no ar. O homem ergueu o olhar e, pela primeira vez desde que chegara, sorriu de verdade. Foi um sorriso frio e vazio, que não chegou aos olhos. "Estou esperando o diabo", disse ele como quem anuncia algo trivial. Um arrepio percorreu a espinha de todos ali presentes. O silêncio virou pedra. Algumas risadas nervosas foram ouvidas ao fundo, mas logo morreram na garganta dos que tentaram se fazer de corajosos. Aquele homem não estava brincando. Era como se ele realmente esperasse por algo, ou por alguém. "O senhor tá de sacanagem, não é?", perguntou Zé do Correio, sentado na mesa mais próxima. Mas, ao contrário do habitual, não houve bravatas ou zombarias na voz dele. Apenas medo disfarçado por palavras. "Não", respondeu o homem calmamente. "Ele vem. E logo." Seu Nicanor sentiu um calafrio na nuca. O tempo parecia ter parado, e o ar no boteco ficou pesado como chumbo. Ele tentou rir, mas o som saiu fraco e forçado. "O senhor é meio maluco, não é?", disse, tentando quebrar o clima. O homem apenas sorriu novamente e terminou o que restava do copo. Quando levantou os olhos mais uma vez, as luzes piscavam e um vento frio entrou pela porta entreaberta, sacudindo as garrafas e jogando cinzas dos cinzeiros pelo chão. O relógio da parede, que sempre atrasava 10 minutos, parou por completo, os ponteiros travados exatamente à meia-noite. "Ele está aqui", sussurrou o homem, baixinho, mas o suficiente para que todos ouvissem. Um silêncio profundo tomou conta do boteco. As pessoas olhavam para a porta com uma mistura de incredulidade e pavor. Mas ninguém se mexia, como se qualquer movimento pudesse chamar atenção para si. Então, do lado de fora, o som de passos começou a ecoar na rua de paralelepípedos, cada passo marcado como o batimento de um coração sombrio. Ninguém ousou respirar. Os passos se aproximaram cada vez mais, até parecerem estar exatamente do outro lado da porta. A porta balançou suavemente, empurrada por uma brisa fria que não combinava com a noite abafada. "Ele chegou", disse o estranho, com um tom de satisfação sombria. E assim como havia chegado, ele se levantou calmamente e caminhou em direção à porta.
Seu Nicanor tentou chamar o homem, mas sua voz não saiu. Nenhuma palavra parecia ter sentido naquele momento. Quando o homem alcançou a porta, parou e olhou para trás, como se quisesse dizer algo. Mas apenas sorriu novamente, dessa vez com um brilho sinistro nos olhos. Quem sabe da próxima vez ele não venha por um de vocês, murmurou. Então saiu e a porta se fechou atrás dele, sem qualquer barulho. As pessoas permaneceram imóveis por um longo momento, como se esperassem que algo horrível acontecesse. Mas a noite seguiu seu curso, e a única coisa que restou foi o eco da presença daquele estranho. No dia seguinte, ninguém falou sobre o que aconteceu. Não havia palavras para explicar o que todos haviam presenciado. Mas a partir daquela noite, o boteco de seu Nicanor nunca mais foi o mesmo. E quando alguém perguntava por que o lugar fechava pontualmente às 11, Nicanor apenas balançava a cabeça e dizia: melhor não esperar o próximo cliente.